Toda a gente conhece o socialismo de Marx, mas tu sabias que antigamente existia outro tipo de socialismo onde Adolf Hitler inspirou-se para dizer que a raça ariana era superior às outras? Esse tipo de socialismo era baseado no darwinismo e é isso que nós vamos saber hoje. Porque é que Adolf Hitler achava que a raça ariana era superior? O socialismo darwinista, hoje em dia que é muito esquecido, foi das principais fontes teóricas para Adolf Hitler dizer que a raça ariana era superior. Para nós entendermos como o darwinismo influenciou este novo tipo de socialismo que hoje em dia é esquecido, nós temos um livro que é o Socialismo Darwinista, onde agora vamos ler o que lá diz. Assim, os biólogos alemães se encontravam em meio intelectual no qual o pensamento biológico e social estavam intimamente relacionados. Se os teóricos sociais estavam se apropriando tão zelosamente do darwinismo para os seus próprios propósitos, não deveria parecer estranho que os biólogos entrassem em discussão. De fato, um pequeno número de biólogos darwinistas no final do século XIX, incluindo o naturalista britânico Alfred Russel Wallace, cofundador com Darwin da teoria da seleção natural, e o botânico suíço Arnold Toddle, eram socialistas. Ao contrário de seus amigos antissocialistas, eles não viam nada nessa seleção natural que entrasse em conflito com as visões políticas esquerdistas. Se por um lado os liberais como Spencer estavam a usar a teoria de Darwin para comprovar a desigualdade entre indivíduos, já o naturalista suíço Gödel estava a usar exatamente isso para o contrário. E vamos tentar entender um bocadinho mais sobre esta linha de pensamento dele, porque vai ser muito importante para depois nós passarmos para Adolf Hitler. Então vamos lá descobrir um bocadinho mais sobre a linha de pensamento de Gödel. Gödel achava que os seres humanos nunca poderiam escapar da luta pela existência e nem deviam tentar. Ele via a competição humana como um estímulo ao progresso e chegou a afirmar que viver é lutar. No entanto, ele não acreditava que as atuais instituições sociais e políticas permitissem uma competição irrestrita. Assim, ele queria ver maior igualdade de oportunidades e condições para que todas as pessoas talentosas pudessem ascender e promover o progresso. A luta humana pela existência na visão de Gödel não é essencialmente o empreendimento individualista e egoísta. Pelo contrário, a gradual substituição do egoísmo animal pelo altruísmo humano foi vantajosa e trouxe sucesso aos humanos na luta pela existência. Gödel pensou que essa tendência na história evolutiva dos seres humanos fornecia uma pista sobre o futuro desenvolvimento da humanidade. O altruísmo continuaria a aumentar às custas do egoísmo. Em vez de eliminar a luta pela existência, sua visão de Gödel era que o socialismo criasse maior igualdade social e económica para que a luta fosse justa, ou seja, baseada no talento e não na riqueza. Para Gödel, isso era o socialismo, onde toda a gente teria oportunidades iguais para poder ter sucesso. Para ele, se toda a gente fosse igual, os mais talentosos iriam sobressair. Então ele usava a teoria darwinista para comprovar o seu socialismo. Adolf Hitler era um socialista darwinista ferrenho. Ele acreditava exatamente nisso, a luta pelo mais forte. O mais forte sempre se iria sobressair. E para comprovar essa linha de pensamento de Adolf Hitler, quando o mais forte irá sempre se sobressair, nós temos aqui um livro que era de um dos seus secretários, o Otto Diertz, e lá vamos ver o que ele diz. Entre as próprias justificativas de Hitler para as suas ações estava a sua filosofia da natureza. Enquanto em discursos públicos, quanto em conversas privadas, ele se referia repetidamente a essa filosofia como o objetivo de convencer seus ouvintes que essa filosofia representava a verdade final sobre a vida. Ele tomou princípios como a luta pela existência, a sobrevivência do mais apto e mais forte, pela lei da natureza, e os considerou um imperativo superior que também deve reger a vida comunitária dos homens. Seguiu-se para ele que o poder estava certo, que os seus próprios métodos violentos estavam, portanto, absolutamente de acordo com as leis da natureza.
Então, para Hitler, matar judeus ou outras raças era simplesmente a luta pelo mais forte, pois o mais forte sempre se iria prevalecer. Para nós continuarmos a tentar explicar essa linha de pensamento, nós temos um dos últimos discursos no fim da guerra que Adolf Hitler diz o seguinte: Mas é da natureza de todo o desenvolvimento de todas as coisas que toda a esterilização desse processo de vida deve levar à morte. Pelo contrário, é na essência da natureza que o mais capaz seja sempre destacado e individualizado, o que significa que dentro do povo deve ser aberto o caminho para o capaz, que não se deve impedi-lo por meio de ordenações sociais ou da situação financeira, mas também se deve garantir que um fluxo contínuo de sangue fresco venha de baixo para cima e que tudo o que está podre e lento morra, porque tem que morrer, porque está maduro para morrer e não deve ser mantido. Então, para Adolf Hitler, o socialismo é baseado nas características biológicas, onde os mais fortes vivem e os mais fracos morrem. Após os estudos, foi primeiro a explicar como surgiu o socialismo darwinista e depois explicar como Adolf Hitler começou a seguir essa doutrina, nós temos que chegar ao ponto principal do vídeo, que é porque é que Adolf Hitler escolheu os arianos. E Adolf Hitler não escolheu a raça ariana por acaso. Vamos agora ler um livro que é Hitler Ethnics, e lá nós vamos conseguir entender mais porque é que Adolf Hitler escolheu a raça ariana como a superior às outras. Outra razão pela qual precisamos de entender o papel da ética evolutiva na visão do mundo de Hitler é porque Hitler, como muitos biólogos, antropólogos e eugenistas da sua época, acreditava que características morais como diligência, parcimônia e honestidade eram características biologicamente inatas. Assim, o processo evolutivo não trouxe apenas avanço físico e intelectual, mas também produziu aperfeiçoamento moral. Como Hitler considerava a raça ariana biologicamente e moralmente superior às outras raças, qualquer coisa que promovesse o triunfo dos arianos da luta racial pela existência era moralmente bom e produziria uma ordem mundial mais moral. O extermínio das raças inferiores livraria o mundo das características imorais supostamente enraizadas em seu tecido biológico. Então, para Hitler, a única raça que tinha todas as condições morais para poder viver no mundo era a ariana, porque os arianos, para Hitler, eram os únicos que tinham sacrifício de trabalho coletivo e altruísmo. Mas vamos confirmar esta visão de Adolf Hitler sobre a raça ariana agora. O ariano entende o trabalho como a base para a perseveração da comunidade, do povo, o judeu, e vê como meio de explorar os outros povos. Não importa se esse indivíduo judeu é decente ou não, ele traz dentro de si os traços de caráter que a natureza lhe deu e nunca pode se livrar disso. Então, para Hitler, os judeus tinham que morrer, pois a raça ariana era a única raça que tinha todas as condições morais e intelectuais para poder viver numa comunidade. Para ele, os judeus viviam à conta dos outros. Já os arianos trabalhavam e tinham sentimento de sacrifício, e era isso que trazia o socialismo de Adolf Hitler. Mas vamos continuar a explorar exatamente esta ideia outra vez no livro do Hitler Ethnics. Segundo Hitler, portanto, os judeus, então, eram por natureza tímidos para o trabalho e exploravam os outros para sobreviver. Eles não faziam nenhuma contribuição económica real para a sociedade. Pelo contrário, usavam palavras inteligentes e astutas para forçar os outros a produzir para eles. Hitler os pintava como os capitalistas gananciosos explorando o trabalho de homens comuns, para que não tivessem que trabalhar por conta própria. Eles eram responsáveis por tudo que Hitler considerava opressivo no sistema económico alemão. Para Hitler, os judeus eram os capitalistas que viviam à conta dos outros. Já a raça ariana era a única que conseguia viver em sociedade, pois, como já referi anteriormente, era a única raça que tinha sentimento de sacrifício e de trabalho. Para Hitler também, a raça ariana é a única que valoriza mais o coletivo do que o indivíduo, e é isso que agora vou-vos tentar provar. Para o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, refletia essa identificação de nacionalismo e socialismo. Para Hitler, o socialismo não significava igualdade económica ou propriedade pública dos meios de produção, mas sim um sistema económico
caracterizado por cada um trabalhando para o bem de toda a nação. Cada um deve sacrificar seu tempo, energia e bens materiais para promover o bem-estar comum da nação e do povo alemão. Mas se acham que isto não é suficiente para provar o socialismo de Hitler, nós vamos pegar nas próprias palavras de Adolf Hitler. Se alguém me perguntar por que é que eu sou socialista, eu respondo: porque não acredito que a nossa nação possa sobreviver como nação a longo prazo, se não for saudável em todas as partes. Não consigo imaginar nenhum futuro para a nossa nação. De um lado vejo uma burguesia bem nutrida, enquanto ao lado dela caminham as figuras de trabalhadores emaciados. Eu pergunto, como será o nosso futuro? A única coisa que me interessa é a minha nação. Como será daqui a 100 anos? E isso é tudo o que importa. Não sou socialista por pena do indivíduo, apenas por consideração à minha nação. Eu quero que a nação que nos deu as nossas vidas também tenha uma existência no futuro. Então este é o checkmate para comprovar o socialismo de Hitler. Para Hitler, o socialismo não é focado na propriedade privada ou pública, ou então sobre algum sistema económico. Para Adolf Hitler, o socialismo é baseado na nação, e é por isso que o nome é nacional-socialismo. Nacional na raça ariana, socialismo porque Adolf Hitler acredita que tem que haver igualdade para que a raça possa continuar a existir como nós abordamos aqui. Para Hitler não havia mal nenhum em matar outras raças, pois isso era a luta pela sobrevivência, no qual Adolf Hitler inspirou-se no socialismo darwinista que nós abordamos neste vídeo. E então pessoal, este é o vídeo. Tu sabias o motivo de Adolf Hitler achar que a raça ariana era superior às outras? Se não, deixa nos comentários. Se já sabias, deixa também nos comentários. Muito obrigado por teres assistido. Se tu quiseres ajudar o canal, o link está na descrição para o PayPal. Muito obrigado e até uma próxima.